Amplificador operacional. Nessa primeira série de vídeos sobre o assunto, nós vamos tratar o amplificador como se fosse um componente sólido. Como assim? Então vamos pensar em um resistor. O resistor, ele é um componente sólido, ele não tem outros componentes dentro dele. E nós sabemos, né, como ele se comporta, nós podemos analisar o circuito em que ele está, né, porque nós sabemos como ele vai se comportar quando a corrente passa por ele. E qual que é a queda de tensão, como que nós usamos, né, lei de Ohm. Então nós vamos olhar para um amplificador operacional da mesma forma, como se ele fosse um componente sólido, como se ele não tivesse componentes dentro dele. E olhando para ele como se ele fosse um componente sólido, nós vamos usar o conhecimento sobre o comportamento dele para resolver analisar os nossos circuitos. E qual que é a função do amplificador? É amplificar o resultado da diferença entre suas entradas. Então vamos olhar para esse símbolo aqui, né, que é do nosso amplificador. Aqui nós temos a entrada inversora, esse aqui, ou nós podemos chamar de entrada negativa. Vamos colocar aqui um VN. Aqui é a nossa entrada não inversora, ou entrada positiva, vamos usar um VP para simbolizar aqui. Aqui são as nossas alimentações, né? Alimentação positiva e alimentação negativa. Então, muitas vezes nós usamos a VCC para fonte de alimentação. O C e o C aqui significa corrente contínua. Aqui seria o polo positivo e aqui o polo negativo ou terra. E aqui é a nossa saída. Muitos livros, né, vão usar VO. Esse O é de output, que é em inglês, né? Assim, de forma geral, isso representa a nossa saída. Então, aqui são os terminais básicos, né, de um amplificador operacional. 5 terminais, nós temos 2 entradas, nós temos 2 terminais para alimentação do amplificador operacional, é alimentação contínua, né, que nós vamos usar, e temos um terminal de saída. E imaginemos mais uma vez que ele é um componente sólido, isso facilita a análise do nosso circuito. E quando então nós falamos da função do amplificador, nós estávamos falando qual que é a função dele. É amplificar o resultado da diferença entre as suas entradas, como ele tem 2 entradas, entre essas 2 entradas. Então a saída aqui, que é o meu VO, seria o ganho do amplificador, que nós chamamos de A, é a notação dele, A, vezes, né, a diferença entre as suas entradas, VP menos VN. Então, de forma geral, né, essa é a função do amplificador. E quais são as características de um amplificador operacional? As principais características de um amplificador operacional ideal, né, aquele que é teórico, que só funciona no papel praticamente, são resistência de entrada infinita. Então, aqui a resistência de entrada nesses 2 componentes, para a corrente que vai entrar no amplificador, ela é infinita. Então, nós colocamos que R de entrada, então esse é o símbolo, ele tende ao infinito, né? É muito grande essa resistência de entrada. A resistência de saída nula significa que a resistência na saída do amplificador para a corrente, para o circuito, ela é pequena demais, que nós podemos considerar ela como zero. Então, a resistência de saída, ela tende, né, a ser zero, quase nula. O ganho de tensão é infinito. O meu A, que representa o meu ganho de tensão, ele tende ao infinito, é projetado para ser bem grande, que nós, né, num amplificador operacional é considerado infinito. E a resposta de frequência é infinita e o último item, insensibilidade à temperatura. Então, esses 2 últimos itens aqui significam o quê? Para a resposta de frequência, que independente da frequência, o amplificador ele não vai sofrer nem corte, nem atenuação no sinal. Não vai ter nem corte, nem atenuação no sinal. E para a temperatura é a mesma coisa. O amplificador não sofreria alterações na saída, né? Não teria nenhuma alteração na sua resposta com a variação de temperatura.
mas isso é para um amplificador operacional ideal. Na prática, isso é um pouco diferente. Bom, agora que a gente já olhou o amplificador por fora e as características, né, de um amplificador ideal, nós vamos dar um passo à frente e colocar essas características de um amplificador ideal em termos de componentes, né? Não é o que realmente é um amplificador operacional, é só uma representação, né, dessas características. Então aqui nós temos, né, a mesma simbologia para o amplificador operacional, né, esse triângulo, e nós temos as duas entradas, a saída, e aqui nesse momento nós não vamos ter alimentação, mas ela está implícita. Então a representação da resistência de entrada aqui, ela é colocada aqui entre as duas entradas do amplificador operacional. A entrada inversora e a entrada não inversora, negativa ou positiva. E aqui, então, é a representação da resistência de saída do amplificador operacional. E essa é uma simbologia, se vocês lembram, para fonte controlada, fonte dependente. E aqui está dizendo o quê? Que essa fonte, o valor dessa fonte, ela depende dos valores de entrada, VP e VN, da diferença entre esses valores. Que é isso a ideia, né? A função de amplificador operacional. É amplificar o resultado da diferença entre as entradas. Então, o A é uma constante, apesar, né, da gente, no amplificador operacional, a gente dizer que o valor é infinito, né? No amplificador real, ele vai ter um valor, ele vai ter um valor, e a gente vai olhar, né, na descrição do componente qual que é esse valor, é um valor grande, mas ele é um valor finito. E aí ele é dependente, então, das diferença de tensão de entrada, das entradas do amplificador operacional. Então, agora vamos tirar, então, o símbolo do amplificador e imaginar isso como um circuito. Então, aqui está, né, a representação na forma de circuito, que é a mesma daqui, mas sem essa capinha do amplificador, que às vezes confunde quando a gente olha para isso igual um circuito. Então, a gente vê que essa é uma fonte controlada, e ela é controlada pela diferença de tensão de entrada. A positiva é menos a negativa. E aqui eu tenho a resistência de saída, a resistência de entrada. E a única relação com essa parte aqui do amplificador e é a entrada e a saída é a fonte controlada que faz essa relação. Porque não existe mais nada conectando as duas. Então é dessa forma que a gente tem que imaginar o amplificador e para poder resolver os circuitos. Que a entrada e a saída, a saída é dependente da entrada, mas não existe nada, nenhum fio conectando as duas. Isso é só uma simbolização. Na verdade, existe todo um circuito dentro do amplificador. Mas isso é só para a gente poder resolver o circuito e não pensar, mas você tem alguma coisa aqui, como é que eu vou resolver? Não. Imagina que a entrada ela é separada da saída e a única coisa que seja o que eu calcular na entrada vai interferir na minha saída, porque eu tenho essa relação da fonte aqui. E para efeitos de cálculo, né, como nós estamos usando as características de um amplificador ideal, né, um amplificador operacional ideal, nós lembramos que a resistência de entrada, ela tende ao infinito, né, ela é muito grande, então ela vai se comportar como uma conexão aberta aqui, e a resistência de saída, ela tende, né, a zero, ela é praticamente nula, é muito pequena, então ela é como se fosse um curto-circuito. Então nós vamos substituir o que seria uma resistência de entrada do amplificador, a ideia, né, e a ideia de resistência de saída, por um curto-circuito na saída e um circuito aberto na entrada. Então esse daqui praticamente é a nossa ideia final para poder resolver os nossos circuitos. Há praticamente duas regiões de operação do amplificador operacional. A região que a gente fala linear, onde o comportamento do amplificador é linear, ele é a região onde, se eu aumentar a diferença entre as tensões, né, de entrada, as entradas do amplificador, a não inversora e a inversora, CD de diferença, eu vou aumentar, né, ou diminuir a tensão de saída, né, do amplificador.
mas vai chegar num ponto onde vai saturar, que é a chamada região de saturação. Ou se é muito positivo, vai chegar num ponto que não vai aumentar mais. Por mais que aumente a diferença entre as entradas, não vai ter um acréscimo no valor da saída. Isso porque o amplificador operacional, o real, ele é limitado, né? Independente que mesmo que a gente fale, o ganho de tensão é infinito, mas o amplificador operacional real, ele tem uma limitação, que são as tensões de alimentação, as entradas do amplificador. Então, eu não vou conseguir ir acima de VCC do terminal positivo, nem abaixo do terminal negativo. Se eu passar muito desse valor, ele entra numa faixa de saturação, que quer dizer, independente daquilo que eu aumentar, da diferença aqui, eu não consigo ir além na minha saída. Então, essas são as duas regiões. Então, dependendo da configuração do amplificador, né, como que nós vamos montar o circuito usando o amplificador operacional, nós vamos ter o amplificador funcionando, a tensão de saída entre as duas tensões de alimentação, né, ou ele vai estar nessa região linear aqui, funcionando nessa região linear, ou na região de saturação. Se for muito positivo, vai estar aqui nessa região aqui em cima. Se for muito negativo, ele vai aqui para baixo, na região de saturação. Então, ele vai estar nessa linha aqui, não vai passar o valor das fontes de alimentação desse nosso amplificador. Então, como nós vamos fazer a análise de circuitos usando o amplificador operacional? A primeira coisa, nós vamos considerar ele como ideal. Então, esse é o primeiro passo. Nós vamos ter em mente aquelas principais características, né? Que é a resistência de entrada infinita, resistência de saída quase nula, ganho super, super alto e estável em qualquer condição, né? Então, essa é a nossa saída aqui. Nós vamos querer que o amplificador, né? Nós vamos assumir que ele esteja trabalhando na região linear. É outra condição aqui, porque aí nós sabemos, se alterarmos um pouco a entrada, que também estaremos alterando a saída. E qual que é a próxima coisa? Nós vamos considerar, né, se ele é ideal, se ele está trabalhando na região linear, que a corrente que entra na entrada não inversora, ela é igual à corrente que entra na entrada inversora. Deixa eu apagar isso daqui, que senão vai confundir, vai pensar que é o menos, né? Então, esse é o próximo ponto. Deixa eu apagar, fica mais fácil pra gente. Só colocar 1, 2 e 3 aqui. Terceira condição, então, que é corrente na entrada não inversora, ela é igual à corrente na entrada inversora. Então, essa aqui seria IN, né? Seria essa aqui, essa aqui e positivo, aqui, na entrada não inversora. Então, elas são iguais. Por que nós vamos considerar elas iguais? Lembrando que, então, a resistência de entrada é uma característica do amplificador operacional ideal, que ela seja infinita. Se ela é infinita, se ela é grande, muito grande, ela vai impedir, né, o fluxo de corrente para dentro do amplificador. Então, é por isso que nós falamos que elas são. Se essa aqui, se IN é igual a zero e IP é igual a zero, as duas são igual a zero. Por um ponto e vírgula aqui. Então, IP e N são iguais porque as duas são iguais a zero. E o próximo ponto, que também é muito importante, que a tensão na entrada não inversora seja igual à tensão na entrada inversora, VP igual a Vn. Mas por que isso? Então, nós não queremos que ele trabalhe na região linear e que ele seja um amplificador ideal para ficar mais fácil o nosso cálculo? Ele sendo ideal, nós temos que lembrar que a configuração dele, que a característica dele nos diz que o ganho de tensão ele é infinito, ele é enorme. Mas nós queremos que ele trabalhe nessa região linear, não queremos que vá para a saturação, porque nós não conseguimos controlar, não conseguimos entender. Então, para ele ficar nessa região linear, o que significa? Qual que é a função do amplificador? Deixa eu até mudar de cor aqui para vocês lembrarem. Não é aumentar, né, o V out,
né, a tensão aqui de saída é igual ao ganho dele, que é uma constante, Vp menos Vn. A função é amplificar o resultado da diferença das entradas. Essa é uma constante, essas são variáveis. Então, esse aqui eu posso mudar. Esse aqui é característica do meu amplificador, não tem como mudar. Então, aqui, ó, como que eu quero fazer isso aqui para que ele se limite a essa região? Eles não podem, eles têm que estar entre VCC. Vamos colocar aqui, ó, VCC negativo, Vout, aqui e o VCC positivo. A minha saída, ela tem que tá entre a alimentação negativa e a alimentação positiva. Não pode ser maior que isso. Tem que estar funcionando entre esses dois limites que eu tenho, negativo e positivo. Senão, eu vou saturar o amplificador. E eu não vou conseguir medir, né, o que eu quero, não vou conseguir ter um controle do que eu quero. Então, para isso, como é que eu faço? Se o meu ganho é infinito, se o ganho tende ao infinito, ele é muito, muito grande, para mim controlar isso daqui, mudando aqui, essa diferença aqui, posso chamar ela de VD, né, a diferença das tensões de entrada, ela tem que tender a zero, ela tem que ser quase nula, ela tem que ser bem pequena. Então, se eu vou considerar ela quase zero, né, apagar aqui, menos Vp menos Vn, vamos dizer que elas sejam tão pequena que eu posso considerar zero, essa diferença, que ela seja bela pequena, eu vou considerá-la zero. Isso significa que Vp é igual a Vn. Então, recapitulando, né, resumindo tudo que a gente viu. Para analisar o circuito usando que tem um amplificador operacional, nós vamos primeiro assumir que o nosso amplificador operacional é ideal. Então, todas aquelas características básicas de um amplificador operacional nós vamos levar em consideração, que são principalmente, né, resistência de entrada infinita, resistência de saída praticamente nula, ganho de tensão infinito e estável para qualquer frequência e temperatura. Então, nós vamos levar isso em consideração aqui. No segundo ponto, nós vamos querer que ele funcione na região linear, que é essa região aqui, onde eu posso controlar. Eu alterando a minha entrada, eu tenho um controle da saída. Eu sei quanto que vai dar, né? Porque é uma equação linear. O terceiro ponto, porque devido ao fato, né, da resistência de entrada ser muito grande e não ter corrente fluindo nas entradas para o amplificador, né? O meu IN, que é a corrente na entrada inversora ser igual a zero e a corrente na entrada não inversora ser igual a zero, que as duas são iguais então, porque as duas são iguais a zero. E o quarto item, para poder fazer a análise de circuitos, eu vou ter que considerar também o fato da minha tensão na minha entrada não inversora ser igual à tensão na entrada inversora. E caso a minha tensão de saída, né, que é o meu VO aqui, seja menor que a minha alimentação negativa, ou caso lá no final, quando eu terminei todo o meu cálculo, eu descobri que ela é menor que a minha tensão de alimentação negativa, ou aqui maior que a minha tensão de alimentação positiva, a minha hipótese que eu tinha assumido como ideal, como linear, vamos dizer assim, ela foi por água abaixo. Ela não é válida mais. Então, como é que eu faço agora? Né? Se aconteceu isso no final, se a minha tensão de saída no final que eu estava procurando, ela deu maior que as minhas alimentações positiva ou negativa, ela deu fora. Então, me joga o amplificador para a região de saturação. O que eu faço então? Se acontecer isso, então, da tensão de saída que eu calculei ser maior que a minha alimentação positiva ou menor que a minha alimentação negativa, eu vou ter que resolver o circuito de novo, porque a hipótese que eu tinha assumido no começo, ela está inválida. Então, eu vou ter que refazer o cálculo, porque o que acontece? O amplificador operacional entrou em saturação. É por isso que deu maior aqui. E aí, o que eu faço? Se for maior que a minha alimentação positiva, eu refaço o cálculo do final para o começo, né? Assumindo que eu já sei daí a tensão de saída,
mas aí eu coloco a tensão de saída como sendo o valor da minha alimentação positiva. Se o resultado que eu tive foi maior, se o resultado for menor, eu uso a minha tensão de saída igual ao valor da tensão de alimentação negativa. Então é isso, essa via de regra, isso é para lembrar, né, como um amplificador operacional deve ser observado, como ele deve ser analisado e quais os passos que nós devemos tomar para analisar o circuito, o que nós temos que ter em mente. E caso isso, assumir uma hipótese, né, assumir todo aquele ideal, aquele linear, se isso nos der um resultado fora dessa região linear aqui, nós temos que mudar nossa hipótese e resolver o circuito de novo. Então é isso, espero que tenha ajudado, até o próximo vídeo.